legal. Oi, Nina, tudo bom? Tudo bom, Grazi? Saudade, gente. Que Tudo bem, legal. Fernanda? Saudade, sim. Deixa eu só Nossa. confirmar aqui com o pessoal como é que tá o áudio, como é que tá o vídeo, eles darem um retorno aqui pra gente, se tá tudo Ah, ok. eu vou avisar as meninas do grupo também, que a gente já vai entrar. Beleza. Oi, Mari! Maravilhosa, saudade! Beleza, Mari. Obrigada. Ai, gente, a saudade é tão grande. Hoje eu tava olhando o vídeo os vídeos, na verdade, que a gente está fazendo do Lilith Pesquisa com as nossas pesquisadoras. Daí cada uma eu reconheço por um perfil específico, né? Daí assim, ó, mas foi há pouco que eu não chorei de saudade. Porque são Ai, os encontros na universidade, né? Fê, tu sabe como é que é? Esses encontros do cafezinho, do reclamar, do não, mas vamos pra frente. nossa, Grazi, nem fala, assim. Hoje eu ainda tive que ir na universidade, porque eu tive que resolver umas burocracias, assim, daí eu entrando de carro, assim, no portão da universidade, já bateu aquele aperto, assim, no coração, a universidade vazia, né, que é uma coisa que a gente não está acostumado a ver. E aí, assim, tendo aulas, né, o tempo todo eu tô sempre perto das meninas, mas nada como estar junto, né, dar um abraço, tomar um café, brigar às Sim, vezes, você tem que brigar e chamar atenção, mas sempre sim, com muita afetividade, né? Ai, sinto muita saudade, assim, esse tempo de pandemia, para mim, ele tá bem complicado, assim, eu acho que a gente tá numa fase agora de adaptação, assim, eu me senti já um pouco adaptada, mas eu confesso que sim. o começo foi muito difícil, assim, as primeiras semanas, até entender o que ia acontecer, essa coisa de a gente não saber um prazo, né, e acompanhar as notícias também, isso deixa a gente muito triste. E aí, assim, Sim, adorei o convite, né? Justamente porque a gente podia estreitar. E eu acho que usar esse espaço, as pessoas estão usando muito, então eu acho que a gente consegue se reinventar, né? Claro que nem todas as pessoas acabam tendo acesso, mas a gente acaba também nesse momento conseguindo comunicar com pessoas que a gente talvez não conseguiria atingir. Isso tem sido uma vantagem também. sim, exatamente. A UFSC especificamente agora que está terminando de fazer alguns levantamentos, mapeamento, mas há uma, há uma posição da universidade de não ter como voltar presencial sem isso estar controlado, né? E que aí demora muito tempo. Então, acho que tu falou uma palavra que agora vem nesse momento de como a gente vai poder retornar às atividades de uma forma de adaptação, né? Vai ser ou via remota totalmente, ou algumas atividades via remota e outras daí presencial, mas daí tem que ver como é que vai ficar o espaço. Então a gente está ainda nesse momento, mas a gente já consegue vislumbrar algumas possibilidades do que fazer, né? Mas esse encontro que o presencial permite, né, é algo que bate, é aí que bate no coração que bate a saudade. Grazi. Voltou, Voltamos. eu acho. Né? Voltamos. Eu Sim, fiquei, eu não sabia que eu estava sozinha, estava tentando. Eu tô no escritório que o aparelhinho do sim, Wi-Fi tá aqui do lado, assim. sim. O meu eu fico indo ou do Wi-Fi ou do 3G, porque
varia muito, né? A gente sabe que a nossa estrutura também para a internet acaba não sendo facilitada. É mais, enfim, mais um dilema aí. Mas o pessoal tá avisando aí que travou, mas travou. Mas eu acho que agora já voltou, né? Eu acho que essas Agora, mensagens são anteriores. Tô achando. sim, também. Tá, beleza. Então, boa noite a todas, boa noite a todos. A gente pode começar formalmente uma conversa informal, né, Fê? A Fernanda é professora da Unesc. Eu a conheci, acho que eu fui fazer uma palestra na Unesc em 2018, né, Fê? E depois, na verdade, concomitantemente, eu já conheci e orientei a Juliana, que veio daí veio trazer, olha, lá na Unesc a gente trabalha muito extensão, e é muito legal, e como é que vocês aqui na UFSC não trabalham? Na verdade, no direito da UFSC a gente não trabalha uma extensão na proposta da Unesc. Na verdade, a gente tem muito a aprender com vocês, né? Mas a gente tem a professora Karine, que está vinculada ao PPGD, que trabalha com extensão, no que se refere principalmente à questão da migração, né, que ela vai estar com a gente dia 24. Mas a Julie já veio e trouxe essa ideia de, não, vamos ver extensão, Deus, calma, o direito não tem essa estrutura, mas ela veio muito desse olhar para a comunidade, e isso nos ajudou bastante a pensar, né, o tema maior de hoje, que é a decolonialidade, porque a gente consegue enxergar na Unesc um espaço muito fértil para essas temáticas, né? E é a temática que tu propões, né, Fê, que é a temática de feminismos negros também, aliançado a uma praxis, né, que seja libertadora, que seja decolonial. Então, eu vou pedir para tu te apresentares para a gente, né? Falares das suas pesquisas, falares do Negra, que foi algo que a gente começou a falar quando a gente se encontrou no início desse ano, o que aconteceu, como é que está atualmente, e vamos permear isso com decolonialidade, porque é um tema que a gente ama. Ah, que joia. Então, boa tarde a todas, todos que estão aqui conosco. É a minha primeira live, então, assim, dá um friozinho na barriga, mas ao mesmo tempo eu estou muito feliz, né? Quero muito agradecer o convite da professora Grazi, né? Tenho um carinho muito especial por ela. De fato, eu acho que o que nos une também foi a Juliana, né? A Juliana, eu tenho um carinho enorme, eu participei da banca dela de TCC também, se eu não me engano. E aí foi um prazer participar da defesa dela. Então, eu me chamo Fernanda, né? Eu trabalho aqui na Unesc, em Criciúma, que é uma universidade comunitária. Como eu vinha falando, né? A Unesc, ela não parou as atividades por conta da pandemia, por ser uma comunitária. Então, a gente tem uma demanda de cobrar as mensalidades dos alunos e tem uma estrutura que a gente precisava manter minimamente. Então, nesse período, assim, a gente está tentando manter algumas atividades de forma remota, com aulas mediadas por tecnologia, e a Unesc, assim como, né, Grazi falou, ela tem um campus que permite muito atividades de pesquisa e de extensão. Eu me constituí na extensão, eu me graduei na Unesc também, então eu tenho carinho por essa instituição também, porque eu sou formada lá, e depois eu fui fazer o mestrado e o doutorado na UFSC, né, com a professora Josiane, e aí sempre trabalhei com as questões voltadas para a raça, até porque me assumo, né, dentro dessa identidade, enquanto mulher negra, e sempre trabalhei com as questões raciais. E aí terminei o doutorado e voltei, né, e consegui dar aula na Unesc. Então hoje a Unesc nós temos no curso de Direito vários projetos de extensão e de pesquisa, né, são abertos vários editais, então a universidade ela investe, né, porque como ela é comunitária, ela não tem essa destinação privada dos recursos, né, todo o dinheiro arrecadado reverte para ela em si. E a gente abriu o mestrado recentemente, ele está aí no 4º ano, com a nossa quarta turma, mais ou menos. E o mestrado da Unesc, ele tem uma proposta crítica, ele é muito parecido com o programa de pós-graduação da UFSC, porque boa parte dos nossos professores também são formados pela UFSC, né, passaram ou pelo mestrado, ou pelo doutorado, ou os dois. O professor Volkmer é o nosso coordenador, né, do programa. Então, é muito parecido, assim, acho que são programas irmãos, né, nessa perspectiva. E o Negra, ele foi fundado por mim pela professora Lucy, então nós temos a professora Lucy,
ela é formada em História, né, mestrado, doutorado em História, então é uma parceira muito grande do grupo, porque ela consegue trazer esse olhar que o direito não enxerga ainda em alguns espaços, então ela é muito importante, porque nós aprendemos muito com ela, é uma troca, né, interdisciplinar, e nós fundamos o Negra com outro nome, agora que ele se tornou Negra esse ano, né, que é o Núcleo de Estudos em Gênero e Raça, mas ele começou assim com outro nome, e aí a gente acabou resgatando um grupo que havia há muito tempo na Unesc e a gente conseguiu trazer esse nome, né, com uma marca forte, né, e mais sonoro também, mais fácil de dizer. A proposta do Negra é trabalhar as pesquisas numa perspectiva, né, com duas questões que eu acho que são fundamentais. Primeiro, é pensar a partir de uma opção que seja decolonial, e aí eu acho que eu já posso falar disso, né? E a segunda é que seja também afrocentrado, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que como a gente trabalha com os feminismos negros, é super importante que a gente, que chão que a gente quer pisar, quais são as epistemologias que a gente quer conhecer para perceber como que o feminismo negro no Brasil se organiza, se mobiliza, né? São saberes que nós sabemos que nascem da luta, que nascem da militância e que de alguma forma vão se contrapor com aquele feminismo hegemônico, né? Ou tem um texto agora que eu estou lendo, até quero mostrar, adoro mostrar, a gente está em casa, a gente mostra as coisas. Sim. Eu estou terminando de ler esse livro aqui, na verdade falta 30 páginas só, que é o feminismo decolonial de uma francesa, né, da Françoise Verges. Ela nasceu na Ilha da Reunião, ou seja, né, numa colônia, e ela vai trabalhar na perspectiva de um feminismo civilizatório, né? Então, quando ela pensa uma opção decolonial, ela pensa de que forma que é possível fraturar esse feminismo civilizatório, como ela chama, que nós chamamos de um feminismo tradicional, que não consegue ainda dialogar, né, ou reconhecer os saberes produzidos nas margens, os saberes produzidos a partir das mulheres negras, das mulheres indígenas, das mulheres colonizadas, né, como fala Lugones. Então, o nosso lugar de pensar uma proposta decolonial é pensar que existem esses outros saberes. E aí, como eu trabalho com a questão da raça já faz mais tempo, até do que com a questão dos feminismos, alguns autores nos auxiliam dentro dessa construção. Então, desde Frantz Fanon, para pensar todo o processo de subjetivação do sujeito, todo o processo de não humanidade. Então, o Frantz Fanon ele vai trabalhar com essa ideia de que a população negra, né, os negros, os corpos racializados dentro dessa estrutura colonial que se organiza a partir do século XVI, tendo a Europa como centro, né, invadindo esses outros povos, América Latina, África e Ásia, e aí ele vai falar desse contexto e vai mostrar que os povos escravizados, que os povos colonizados, eles são, na verdade, tratados, né, como seres inferiores e sequer têm reconhecido a sua humanidade. Então, a gente trabalha com esses autores pós-coloniais, como Frantz Fanon, como Aimé Césaire, para trabalhar com essas perspectivas que vão pontuar, né, nos parece, pela primeira vez ali nos anos 60, essa tensão entre o sujeito colonizador e o colonizado. E aí a gente vai conhecendo outros grupos, né, os grupos indianos, e a gente tem uma autora fantástica, que é a Gatari Spivak, que ela tem uma obra fenomenal, que se chama Pode a Subalterna Falar, que também mostra a necessidade de ouvir as vozes desses sujeitos que sempre falaram, né? Então, às vezes a gente fala assim, eu tenho que dar voz. Não, nós sempre falamos, as pessoas que não nos ouviam. Então, essa virada cultural, ela vai acontecer basicamente nos anos 80, em que nós vamos ter os estudos sobre a identidade, os estudos culturais, as desigualdades no mundo, elas passam a ser explicadas para além da relação de classe, né? A gente sabe que o materialismo é importante, né? Que os estudos marxistas são importantes para compreender as desigualdades, mas nós vamos perceber que existem limites quando não se reconhece que toda essa desigualdade ela também se estrutura tanto nas demandas de raça como nas demandas de gênero, né? E aí a gente vai ter os estudos pós-coloniais que vão surgir, então, a partir dos anos 60, pensando a libertação das colônias africanas, né? O próprio Frantz Fanon foi esse autor intelectual maravilhoso, inclusive participou da luta armada na Argélia, e nós vamos ter depois a consolidação do pós-colonialismo como um grande campo de estudos. E aí a gente vai ter os estudos indianos,
E na América Latina, pensando a realidade latino-americana, nós vamos ter, então, alguns autores que vão fundar o grupo que a gente conhece como Modernidade e Colonialidade, que nos auxilia a pensar essa tensão e quanto que raça e gênero, né, como sendo uma composição de uma dimensão estrutural desse sistema mundo que se organiza a partir de algumas hierarquias. Então, acho que o ponto de partida, né, do lugar em que a gente vai discutir aqui hoje é esse, né, tensionar e perceber que, embora o colonialismo, né, enquanto grande sistema político, ele já tenha acabado em alguns países, né, várias colônias foram libertas, muitas por luta armada, como foi o caso da Argélia, né? O Brasil vai ter o seu processo de independência meio que organizado pelas elites, mas a gente vai ter, né, esse processo, e embora esse período, né, esse colonialismo, ele tenha se encerrado em alguns lugares, nós vamos perceber que a colonialidade permanece, né? Então, é essa relação que a gente busca trabalhar. Quando a gente fala que a colonialidade, ela segue moldando as nossas vidas, moldando os nossos corpos, definindo padrão de beleza e tendo como referencial a Europa como se ela fosse o centro do mundo, né? Então, por isso que os autores do grupo, né, desde Walter Mignolo, a gente vai ter a Catherine Walsh, a gente vai ter o Aníbal Quijano, né, que ele é importante, um autor importante para discutir colonialidade do poder, embora nós tenhamos também algumas críticas, né, depois a gente pode mencionar. A gente tem o Arthur Escobar, o Castro Gomes, né, nós vamos ter a Maria Lugones, que vai trabalhar a questão de gênero muito bem. Então, nós vamos ter um conjunto de autores que vão estudar e estruturar melhor, né, em termos de categorias, como que a gente pode fraturar esse modelo, né? Então, quando a gente fala de modernidade europeia, né, essa modernidade, essa ideia de civilização, essa ideia de países desenvolvidos, a gente tem que levar em consideração também o sistema capitalista mundial, que vai se organizar, colocando, então, a Europa como centro e os outros, né, continentes do sul global aí como povos subalternos. E aí, embora o colonialismo tenha encerrado, essa colonialidade, né, ou seja, essa ideia universal do que a Europa entende como ciência, do que a Europa entende como estética, como beleza, como campos do saber, tudo isso permanece sendo reproduzido dentro de uma grande estrutura de poder. E para que essa estrutura funcione, atendendo a essa lógica também capitalista, é fundamental que você desumanize alguns corpos, porque quando você desumaniza, você pode explorar, você pode violar. E essa grande estrutura, né, essa colonialidade do poder, ela está estruturada dentro dessas duas noções, tanto ancorada na noção de raça, quanto ancorada na noção de gênero. Né? Não sei se eu continuo, se a gente... Né? Então Pode continuar, eu estou anotando aqui tudo. Porque hoje eu estou super empolgada, assim, né? Porque tem dias que a gente acorda boa para falar, né? Então hoje eu estou assim, faceira. Né? Então, Fê, só uma pergunta, comentaste, né, dessa situação de um contexto geopolítico, por assim dizer. A gente começou a trabalhar, na verdade, foi por inspiração de uma orientanda minha, que é a Betina, inclusive o vídeo dela saiu hoje. A gente fez alguns textos e eu comecei a me debruçar e fez bastante sentido para pensar a questão da colonialidade, a teoria marxista da dependência. A gente deu uma olhada, por exemplo, na Vânia Bambirra. Vocês chegam a trabalhar essa ideia de um capitalismo dependente nessa perspectiva também? Sim, Grazi, a gente ainda não alcançou, assim, a gente está ainda trabalhando outras abordagens no grupo, né? Mas toda essa estrutura de pensar como o capitalismo está posto atualmente, ele aparece nas nossas pesquisas, né? E aí a gente acaba, muitas vezes, dialogando com outro grupo que tem aqui na Unesc, que tem uma linha específica para trabalhar a dependência econômica, que é o grupo Constitucionalismo Latino-Americano, coordenado pelo professor Lucas, pela professora Débora, e eu sei que eles abordam mais, e a gente está nesse processo também de conversa, né, e tudo mais. Mas o que eu posso adiantar, assim, né, dentro desse modelo, que o capitalismo, a gente vai perceber o quanto ele sofre, né, várias fases, e o que a Françoise Vergès vai trazer nessa obra é trazendo o quanto os corpos das mulheres negras, ela vai dizer que são aqueles corpos que limpam a cidade
né, para que toda a outra estrutura permaneça funcionando. Então, as mulheres negras, elas recolhem o lixo, elas limpam as ruas, elas limpam os grandes escritórios para que toda essa estrutura permaneça funcionando. E a minha experiência também, às vezes, viajando, né, circulando por outros lugares, pela Europa, por exemplo, mostra também o quanto as economias do sul global elas são dependentes até hoje desses países que são centrais e o quanto esses países comandam essas economias. E no livro dela, isso eu consigo perceber também pelas etiquetas das roupas. É um exemplo muito simples, né? A gente está passeando por algumas cidades famosas, né, lindíssimas, Milão, Paris, a gente faz compras e vai perceber que a nossa etiqueta da roupa é Vietnã, é Marrocos, é China, né? Ou seja, todas aquelas peças são produzidas a preços muito baratos por pessoas que provavelmente têm um trabalho, uma remuneração extremamente precarizado, né? A Zara brasileira, por exemplo, chegou a ser indiciada por um tempo, faz uns anos já, pela utilização de mão de obra infantil dentro da sua linha de produção. E também, nesse livro da Françoise, porque ele está na minha cabeça, mas depois eu falo de outras, né? Ela vai mostrar também o quanto o sistema global, e aí a gente fala das Nações Unidas, do sistema ONU Mulheres, né, dos bancos mundiais, o quanto esses bancos internacionais, a partir, né, do sistema global, oferecem créditos, financiamentos, né, e se apropriam de um discurso sobre o feminismo para dizer que estão incluindo mulheres do sul global, quando, na verdade, a gente vai perceber que essas mulheres acabam ficando endividadas. Né? Então, existe todo um discurso aí, né, no sentido de um empoderamento, né, que essa palavra ela precisa ser muito bem encaixada, né, e nessa perspectiva a gente vai perceber o quanto essa onda feminista, né, que vai nessa linha se converte aí no que a gente chama de um feminismo liberal, né, no feminismo civilizatório, porque acaba atingindo, pensando individualidades, né, e aqui a gente pensa as coletividades, e o quanto a gente percebe que essas políticas colocadas para as mulheres do sul global, elas acabam muitas vezes dificultando a vida dessas mulheres, né? Se a gente pegar como exemplo também, aí saindo um pouco da questão, quer dizer, está dentro também do campo econômico, é a própria, o que acontece no Brasil e em outros países nos anos 80 e 90, a partir do controle de natalidade, né, que é feito a partir de uma política internacional, né, via sistema global, via Nações Unidas, que se preocupam, né, que as grandes potências naquele período histórico estão se preocupando com o alto índice de natalidade das mulheres do sul global. Né? Então, eles não querem que as mulheres subalternas se reproduzam, eles não querem, né, que aumente o índice de natalidade, e aí eles passam a controlar esses corpos dessas mulheres, e obviamente os corpos que são controlados são alguns corpos, né? Não são todos os corpos. E aí aqui no Brasil, nos anos 80, nós vamos ter uma política que vai controlar os direitos reprodutivos das mulheres negras, das mulheres pobres, de uma forma muito ferrenha. Toda a década de 80 vai ser altíssimo, né? Agora de cabeça não vou saber trazer os dados, mas é altíssimo o número de esterilizações em massa que aconteceram no Brasil e foram esterilizações não consentidas. Né? Então, o fato de mulheres negras, pobres, irem para a maternidade e saírem de lá inférteis. Né? Então, a gente vai acompanhar esse processo e o feminismo negro no Brasil, a luta das mulheres negras na década de 80, ela vai se pautar também em cima dessa grande bandeira, né? Que são os direitos reprodutivos, os direitos de liberdade, em que elas acabaram, né, percebendo o quanto elas eram violadas. E tanto é que, se vocês buscarem os dados atuais, assim, né, do Ministério da Saúde, vocês também vão perceber que as mulheres negras recebem menos anestesia no parto, né? Saíram alguns indicadores. E aí, por que isso acontece, né? Por que as mulheres negras recebem menos? Porque existe também toda uma construção baseada na ideia de que as mulheres negras são mais fortes, né? Que elas são mais fortes à dor. E também a ideia de animalidade, né? Ou seja, se é um sujeito inferior, se não é humano, eu posso, então, trazer sofrimento, né, para essas pessoas. Então, no fim, a gente vai perceber o quanto tudo isso está interligado. Eu acho que essa parte aí de pensar e problematizar uma teoria da dependência econômica
vai entrar nos nossos debates, até porque atualmente a gente está com algumas pesquisas, e uma delas eu estou assim, muito encantada, que é a pesquisa da Carol, né? A Carol ela tá pesquisando sobre migração de mulheres que estão vindo para o Brasil, e aí a gente está pensando na região de Criciúma, porque Criciúma, assim como Florianópolis, em Santa Catarina são as grandes cidades, né, que têm recebido pessoas na condição de migrantes, algumas na condição de refugiadas, fica naquela discussão, e Criciúma também tem recebido bastante pessoas que vêm do Congo, que vêm do Senegal, Gana e Togo, né? A gente tem alguns países, e também do Haiti ainda, que é a leva que está vindo desde 2010, né, por conta do desastre ambiental. E aí isso dá uma reconfigurada na cidade também, na estética da cidade, e a gente também vai perceber que o que a gente quer pesquisar é as mulheres negras, essas mulheres, né, racializadas, e onde que elas se colocam enquanto posto de trabalho, né? Onde que elas vão trabalhar. E aí a gente vai ouvir essas mulheres, vai tentar fazer entrevista, a gente ainda não sabe como, por conta da pandemia, né? O projeto está para ser aprovado e a gente vai encaminhar para a fase de comitê de ética daqui um mês e meio, mas a ideia é ouvir essas mulheres, né? Porque numa conversa já breve, né, com algumas pessoas que eu já tive acesso e que já conversaram comigo, essas pessoas são altamente escolarizadas, elas falam vários idiomas e o que recai para elas, né, tanto para os homens quanto para as mulheres, são aqueles serviços que aqui a gente considera como aquele subemprego, assim, e extremamente mal remunerados, já que elas não têm aqui. Alguém está perguntando qual é o livro que eu cito, será que é esse aqui da Isso. François? É esse aqui. Feminismo decolonial. Um feminismo decolonial. Eu me apaixonei só pela referência da aba da capa que tu passasse para mim pelo WhatsApp. Deu, gente, eu preciso ler esse livro. Não, assim, ó, esse livro, ele é muito bom, assim, é claro que ela não vai avançar tanto para explicar algumas coisas, assim, ela passa a ideia de que a leitora, né, o leitor já sabe um pouco do que ela está falando, mas ela é muito enfática, assim, né, para mostrar, e aí aqui eu estava falando da pesquisa da Carol, né, então a gente vai trabalhar essa perspectiva de como que as mulheres migrantes estão situadas dentro da divisão sexual do trabalho. Porque daí os estudos de um feminismo civilizatório, né, ou os estudos feministas mais tradicionais, eles vão trabalhando nessa perspectiva, que existe uma divisão sexual do trabalho. A perspectiva que a gente trabalha é de que existe uma divisão que é sexual e racial, né? Porque muitas mulheres negras não vão ocupar postos de trabalhos que outras mulheres alcançariam. Então, a dificuldade que nós temos de sermos CEO numa empresa, por exemplo, né? Eu tenho um exemplo aqui da minha região de uma ex-aluna que tem cabelo muito parecido com o meu, que ela vai para uma entrevista de emprego aqui num escritório de advocacia, ela não é aceita por conta do cabelo, né? A pessoa que é entrevista pergunta se ela modificaria o seu cabelo para poder acessar essa vaga. Então, essa ideia da boa aparência, né? Embutida dentro dessa ideia. Que é a boa aparência. Que né? Então, eu acho que a pesquisa da Carol ela vai enfrentar essas questões que envolvem tanto essa ideia atrelada de que as mulheres negras elas acabam recaindo no posto de trabalho que está relacionado aos cuidados, então é o trabalho doméstico, é o cuidado com crianças, é o cuidado com idosos, né? É os serviços gerais, são os serviços de limpeza. E aí é por isso que essa autora é tão fantástica, né? Porque ela já inicia falando, né, que as mulheres negras, as mulheres racializadas são aquelas que limpam a cidade, que preparam as salas para que depois as pessoas ricas, burguesas, brancas possam fazer a sua yoga, fazer a sua ginástica, fazer as suas reuniões nos seus escritórios chiques. E aí ela também tem uma sensibilidade muito grande que é um estudo ainda também que eu quero fazer, porque ela vai mostrar o quanto esses corpos ficam também extremamente cansados. E aí, quando a gente anda de ônibus pela cidade, é um exercício que a gente precisa fazer, né? Eu andei muito de ônibus na minha vida, aqui em Criciúma eu acabo tendo carro, mas quando eu estou fora eu ando bastante, e a gente percebe, né, o quanto as pessoas estão numa aparência de dor e de sofrimento quando elas retornam do trabalho, muitas vezes elas passam 2, 1 hora, né, no trânsito nas grandes cidades. Né? E também nesse tema, eu acho. Não, voltou.
Voltou? Voltou, né? Voltou, voltou. Tá. E também, assim, né, já que a gente até fugiu agora, mas e já que a gente Eu está tava, assim, né? eu peguei a ah, parte, Fê, do transitar pelo ônibus, de ônibus, né? É quando realmente são os espaços de como a cidade é pensada também. Tu falaste muito bem a questão da estética, né? Mas também a questão urbanística da cidade, da logística. Como é que ela é pensada? Para quais corpos ela é pensada? exatamente, né? E aí, assim, e aonde? Quais autorizados a circular? E em quais espaços, né? Eu sempre peço, Grazi, assim, para os meus alunos de graduação e agora também no mestrado, para que a gente consiga compreender o que é desnaturalizar o racismo e desnaturalizar o sexismo, a gente precisa olhar para os lados, né? Então, eu digo para os meus alunos fazerem o teste do pescoço, né? Eu dou aula no curso de Direito, né? Você também, nós sabemos que, embora na Universidade Federal nós tenhamos as políticas de ações afirmativas, aqui a gente não tem. Então, eu tenho poucos alunos negros em sala, a maioria dos meus alunos são alunos brancos, né, e brancas, e a primeira coisa que eu peço para eles fazerem no primeiro dia de aula é fazerem o teste do pescoço e voltarem com uma resposta na semana que vem. O que é o teste do pescoço, né? É eles andarem pelos espaços onde eles estão acostumados a circular e observarem, né? Se temos pessoas negras por perto e estando por perto, o que elas estão fazendo. E aí os relatos, assim, são aqueles que a gente já sabe, né? Ah, professora, eu fui no shopping, aí no shopping observei que você é negro. Aí eu que recolhem a bandeja, são pessoas negras, né? E aí a gente percebe toda essa reprodução. Tá travando, né? Vocês estão me ouvindo bem? Para mim não Tá? trava. Para mim tá travando, para mim você trava um pouquinho, mas tá indo. Deixa eu Tá. tentar fazer um teste aqui, Fê. Só um minutinho. É. Vamos ver se voltou? Oi, Fê. Oi, tô te ouvindo bem. Tá. Tá chovendo aí também? Aqui Então, tá tá chovendo. chovendo. O meme. Aqui tá chovendo. É que eu acho também que é isso. A chuva também atrapalha um pouco, porque dizem que Uhum. interfere aí, né, na internet. Enfim, também o horário do Sim, pico, eu acho, né? Enfim, exatamente. eu não sei quanto tempo, Grazi, que a gente tem, tá? Porque tem A algumas gente coisas que tem eu acho mais que uma meia hora. ai, pouco! Eu queria falar mais. A gente pode continuar também a depender do teu fôlego. Então tá, então vamos lá. Não, não, mas também a gente não pode cansar os nossos ouvintes, né? Porque eu tô muito chique aqui, eu tô vendo algumas pessoas aqui que a gente conhece e tal. Enfim, né? Sim, Então eu acho que pra gente, acho que dá para encerrar, né, esse primeiro bloco, assim, falando sim. dessa opção, porque de uma opção decolonial, né? Então a opção Uhum, decolonial, ela vem nos nossos estudos amparada nessa necessidade de reconhecer dentro dessa estrutura capitalista que a gente vive, dentro dessa uhum. estrutura que ainda é colonial, como que as desigualdades são vistas a partir das categorias de raça e gênero, né? Principalmente pensando que as demandas de classe, como eu falei, elas são importantes, mas elas têm se mostrado insuficientes para explicar essas desigualdades e para explicar também a nossa realidade a partir do que a gente sofreu enquanto processo de colonização e os efeitos dessa colonização que estão até hoje aí presentes. E aí, quando a gente chega num feminismo negro, né, a gente vai perceber que a Maria Lugones, né, que é uma dessas autoras do grupo Modernidade e Colonialidade, ela vai falar que pensar um feminismo decolonial, nessas características que eu comecei a falar, a gente vai ter as mulheres negras como precursoras desse processo, as mulheres negras afro-americanas. Então eu tenho assim comigo, né, eu guardo com muito carinho, eu tenho aqui as obras também, então aqui eu tenho Audre Lorde,
né? Aqui eu tenho Bell Hooks, esse é o melhor livro da Bell Hooks em termos de pensar uma teoria feminista. Eu vi, Grazi, que você acho que postou ele esses dias. Eu tenho Sim. Patrícia Hill Collins também. Né? A gente vai ter algumas autoras negras, tem o Angela Davis, que está por aqui também. Eu tenho esse aqui, mas o famoso dela é o outro, é Mulheres, Raça e Classe. E essas mulheres negras, embora elas não tenham, né, com exceção da Kimberly Crenshaw, nomeado a ideia da interseccionalidade, a gente vai perceber que elas vão demonstrar que, e é principalmente a Audre Lorde, né, ela vai mostrar que as mulheres negras, elas eram vistas como forasteiras, né, como se elas fossem outsider. Ou seja, quando elas se mobilizavam pelas demandas de raça junto aos homens negros, elas eram, de alguma forma, também discriminadas por serem mulheres. Ou seja, nos movimentos negros, elas não tomavam espaço de decisão e elas eram meio que consideradas as tarefeiras. Então, as mulheres negras vinculadas aos movimentos negros, elas eram aquelas que limpavam a sala, organizavam a agenda, organizavam os eventos, porque elas sofriam também com a estrutura patriarcal que vem aí dos homens negros, embora haja algo em comum que é a luta antirracista. E aí, quando elas se mobilizam para pensar a luta junto com as mulheres, elas também vão perceber que a voz dessas mulheres, né, as vozes das mulheres negras também não é ouvida. No Brasil, a gente vai perceber que vai acontecer um embate, né, visível, muito grande em 1985, 86, por conta do terceiro Congresso Latino-Americano de Mulheres. Esse congresso é um divisor de águas na história dos feminismos brasileiros. Por quê? Porque ele vai acontecer em Bertioga, numa cidade de São Paulo, e nesse dia, né, vários ônibus chegaram da periferia do Rio de Janeiro, trazendo mulheres negras, e essas mulheres negras foram barradas no evento porque elas não pagaram a inscrição. Então, nós vamos ter aqui um recorte de classe, porque eram mulheres pobres, e nós vamos ter um recorte de raça, porque essas mulheres pobres são negras. E no Brasil, a gente sabe também, considerando o mapa da população, que a raça também forma essa classe, né? Então, a maioria da população negra no Brasil está na condição de pobreza, sendo as mulheres negras as principais a estarem nessa base dessa pirâmide. Por isso que quando a Angela Davis fala, né, que quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura se movimenta com ela, é justamente por isso, porque dos lares chefiados por mulheres exclusivamente, a maioria dessas mulheres também são negras, porque elas também são abandonadas pelos seus maridos, né? Então tem toda uma construção que é diferente quando a gente vai falar e problematizar as lutas das mulheres negras. Então, no Brasil, o que a gente vai perceber? Que as mulheres, assim como a Audre Lorde falava, né, de que essas mulheres são forasteiras, a Patrícia Hill Collins também vai chamar de Whitesider Women, né, são mulheres, são forasteiras de dentro, mas aqui no Brasil também a gente vai ter a Lélia Gonzalez falando sobre isso, né, embora ela tenha sido uma grande pesquisadora intelectual, que ajudou a fundar um dos principais movimentos negros no Brasil, que foi o MNU, né, o Movimento Negro Unificado na década de 80, ali em 78, ainda assim ela vai mostrar o quanto ela também era passada para trás pelos homens no movimento, assim. E esse encontro, né, de Bertioga, ele vai ser um divisor, porque aí o que a gente vai perceber? Que as mulheres negras no Brasil, embora sempre lutassem, né, e sempre lutaram, elas vão passar a se organizar coletivamente. E elas vão promover, durante toda a década de 80, e nos anos 90 também, uma série de encontros, né, encontros estaduais de mulheres negras, encontros nacionais, e isso vai dar um certo fôlego e uma certa visibilidade para esse movimento. E é claro que a gente vai se amparar também nessas discussões com as afro-americanas, que já vinham sendo realizadas. Então, eu acho que é super importante também, Grazi, pontuar que quando eu me aproximo, né, desse... Acabou de cair um raio aqui. Que eu me aproximo tô com a janela aberta, no vidro, assim, e quando a gente se aproxima de um feminismo negro afro-americano, a gente tem que lembrar que, embora a gente conteste o norte global, a gente tem que lembrar que no norte global também existem as vozes dissidentes, também existem aquelas vozes que estão numa condição de subalternidade. A própria Françoise, que é francesa, né, que é esse livro que a gente está apresentando hoje, ela também está nessa posição, né, porque ela é uma mulher negra. Então a gente vai perceber que nós tomamos emprestado muito desse feminismo negro afro-americano,
Só que, ao mesmo tempo, né, também a gente vai perceber que, para explicar a realidade brasileira, também é importante essa conexão com os feminismos decoloniais, porque os feminismos decoloniais vão conseguir também explicar melhor essa relação a partir dessa tensão gerada pela colonialidade que está aqui ainda imposta. Então, autoras como Patrícia Hill Collins, Angela Davis, né, a própria Bell Hooks, elas chegam a entrar, mas elas não entram tanto na questão da América Latina, por exemplo, porque não é necessariamente a realidade delas. Por isso que a Angela Davis, né, que é maravilhosa, ela diz que ela tem muito a aprender com os feminismos negros do Brasil. Sempre que ela vem ao Brasil, ela fala isso. E na semana passada, ela fez uma live e ela meio que repetiu isso, né? Aprendo muito quando estou com vocês. E aonde que a gente vai se localizar, né? Que eu acho que é importante. A gente vai tensionar também aquela discussão, por exemplo, de um feminismo tradicional que é narrado, por exemplo, a partir de ondas teóricas. Nós sabemos que os movimentos de ondas teóricas, eles nos auxiliam. Eu acho que quando a gente começa a estudar os movimentos feministas, conhecer as fases, né, e tudo mais é importante. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente vai lá, primeira onda, sufrágio, né, e aí a gente vai trazendo a segunda onda, crítica contra o patriarcado, trazer o corpo, e vai trazendo uma terceira, quarta. As mulheres negras, elas não aparecem nessas narrativas, né? Então, as mulheres negras têm contestado essa construção histórica que é linear, justamente porque elas não levaram em consideração as vozes dessas mulheres. Não quer dizer que essas mulheres não falavam, não quer dizer que essas mulheres não apareciam, né? Por exemplo, nos Estados Unidos a gente vai ter o discurso da Sojourner Truth, que é muito famoso no pós-abolição. Ela é uma ex-escravizada e toma voz, né? Pega no microfone numa convenção sobre o sufrágio feminino. E ela vai lá e diz, né, que ela também é uma mulher e que ela também merece ser ouvida. Então a gente vai ter, sim, essas vozes dissidentes, mas a gente vai perceber, né, que essas narrativas não nos assumem, né? E também nos colocam equivocadamente datadas no momento errado também, porque geralmente o feminismo hegemônico coloca que as lutas das mulheres negras é algo dos anos 90, e é muito anterior, né? No Brasil, a gente vai perceber que os movimentos negros acompanham a história do pós-abolição, né? Então as mulheres negras sempre lutaram e sempre estiveram nessa frente. O Código Eleitoral, quando em 32 atende ao sufrágio, né, e respeita o direito, então, das mulheres de votarem, a gente tem que lembrar que não reconhecia o direito de cidadania de eleitor e eleitora para quem era analfabeto. Se as mulheres negras eram analfabetas porque não tinham acesso à educação, a gente vai perceber que elas não foram acolhidas. Era proibido ter acesso à educação. Exato, além de tudo mais, era proibido. Tanto Grazi, que a Frente Negra Brasileira, que foi o primeiro grande movimento de expressão nacional no Brasil, vai colocar salas de aula nas suas sedes. Porto Alegre, São Paulo, Rio, terão aí, né, salas de aula, justamente porque, né, era proibido, era contrário, né, e tudo mais. Então, eu acho que a primeira grande tensão é essa de romper com uma narrativa que não nos inclui, né? Então, eu sempre dou um exemplo a partir de uma autora que eu gosto muito, que é uma socióloga negra intelectual brilhante, que é a Núbia Regina Moreira, que ela vai falar que as mulheres negras, né, quando elas estavam junto com as mulheres brancas, elas queriam reivindicar o direito à creche. Eu sempre dou esse exemplo porque ele é muito emblemático. E naquele momento histórico, né, isso pensando nos anos 80, as mulheres negras, isso também é uma passagem que a Rosália Lemos também coloca num artigo. Elas vão dizer, as duas, né, que as mulheres brancas desse movimento não queriam estar mais atreladas à maternidade. Então, elas não queriam pautar algo que remetesse à infância, porque elas queriam se desvincular dessa ideia de que mulher serve para ser mãe. Só que, né, a gente tem que lembrar que as mulheres negras, elas não têm acesso a uma creche particular, não é? Porque a maioria delas são pobres, e elas também não têm uma estrutura familiar que permita que elas mantenham as crianças em segurança também. Então, reivindicar o direito à creche para as mulheres negras é condição de sobrevivência, né? Então, a gente vai perceber o quanto, né, essas tensões vão acontecendo. E aí, né, basicamente, assim, o que a gente vai, além de contestar as ondas teóricas, né, romper com essa ideia de uma voz única,
é também perceber que os saberes construídos por essas mulheres negras têm tradição oral também. Porque por muito tempo a gente vai perceber que esse feminismo, ele também vai, o feminismo mais tradicional, ele também vai se converter num academicismo e ele acaba ficando também distante da realidade de outras mulheres, ainda que não sejam negras, né? E aí fica aquele discurso que fica no discurso, né, na verdade, né? Porque acaba não conseguindo trabalhar, né, com uma realidade prática e tudo mais. É claro que também, gente, assim, é importante pontuar que a gente não ignora as conquistas que foram importantes e também acaba nos afetando essas conquistas. Então, não é apagar tudo e jogar no lixo e dizer, ó, vocês não servem, não é isso, né? Mas é mostrar que existem outras vozes, né, que também merecem ser ouvidas e que estão trazendo aí outros, né, outra visão, um outro contraponto. São movimentos que nascem de base, que nascem das margens, que nascem das lutas. E aí você abriu esse debate falando da extensão. E aí nós temos um projeto que eu e a professora Lucy coordenamos com as mulheres negras do ENEB, que é a entidade negra bastiana aqui de Criciúma. E o que eu posso dizer, assim, que o projeto ele já começa com essa opção decolonial, então a gente mostra que a nossa ideia de dialogar são formações, mas pensando sempre a partir do diálogo. E eu posso dizer que eu aprendo muito mais do que eu acho que eu tenho para dar, porque a cada experiência relatada, né, por essas mulheres batalhadoras, né, que moram numa cidade cuja estrutura é extremamente racista, elas são extremamente sobreviventes, né? A maioria delas professoras do ensino básico, fundamental, médio, e, né, eu aprendo muito, assim, nas falas, nos diálogos, né? E aí eu lembro de uma frase que eu também passei a me dar conta de algumas coisas, né? Porque aí a gente, nesse diálogo com essas mulheres, a gente também se coloca nessa condição enquanto mulher negra, e isso é importante também colocar que não existe uma identidade única de ser mulher negra, né? Porque senão a gente cai no universalismo de novo. E uma vez, num encontro com elas, eu disse, realmente, a gente estava falando sobre silenciamentos a partir de um texto da Grada Quilomba, que é uma autora que a gente usa bastante também. Ela tem um texto que abre o livro dela, que é esse aqui. O meu é a versão portuguesa, que um amigo meu foi buscar. Mas ele tem uma versão brasileira. Eu tenho versão brasileira. Que se chama Memórias da Plantação, Episódios do Racismo Cotidiano. A Grada, nesse livro, ela é fantástica, porque ela vai mostrar o quanto a mulher é o outro do outro, né? Nessa relação, quando a gente fala nessa relação de outridade, de outrinização, né? Enfim. Mas o que eu estava falando, né, que um dos trabalhos que a gente fez com esse livro da Grada, a gente trabalhou a máscara, que é o primeiro capítulo, e trabalhou outros capítulos que ela vai falar do trauma. E aí eu falei, assim, né, uma frase que quando eu falei, me ouvi, né, que eu falei assim, eu acho que eu nunca fui tímida, eu acho que eu fui silenciada. E a própria Djamila Ribeiro, né, que é uma grande referência hoje também, ela tem um vídeo em que ela vai falar sobre esses silenciamentos que compõem as mulheres, e ela também se coloca, né, nessa condição de ser uma mulher que talvez tenha sido silenciada. E a Audre Lorde, aí foi emendando uma coisa na outra, né? E a Audre Lorde, nesse livro aqui, ela tem um texto, assim, ó, que eu acho que é um dos melhores textos que eu já li também na minha vida, que é transformando a linguagem em ação. Ai, eu não sei se eu vou conseguir localizar, peraí, tem um trecho dela que é de arrepiar. Deixa eu ver que eu acho que eu anotei, só um pouquinho, Grazi. Não, que eu acho que é muito bom esse trecho. Deixa eu ver se eu encontro. Aqui, página 51. Porque eu anotei, então deve estar... Eu anotei, eu já citei, eu até achei já. Olha só a potência, né, dessa mulher. Nesse texto, né, ela vai dizer assim, ó. Fomos silenciadas... Não, desculpa, volta. Fomos socializadas a respeitar mais o medo do que nossas necessidades de linguagem e significação. E enquanto esperarmos em silêncio, pelo luxo supremo do destemor, o peso desse silêncio nos sufocará. O fato de estarmos aqui é um trecho de um texto que ela faz numa conferência. O fato de estarmos aqui e de eu falar essas palavras é uma tentativa de quebrar o silêncio e de atenuar algumas das diferenças entre nós, pois não são elas que nos imobilizam, mas sim o silêncio. E há muitos silêncios a serem quebrados.
E aí, essas mulheres negras me dão força, né? Eu posso dizer que a cada fechada de um livro novo dessas mulheres que eu leio, ou de um artigo, eu saio mais fortalecida nessa luta. E aí, né, esse livro da Grada, por exemplo, eu chorei, eu ri, eu dei risada também, mas eu também chorei muito, porque me reconheci nas entrevistadas que ela traz, né? Mas o que também é importante, eu acho, trazer, porque eu acho que reflete a potência do pensamento feminista negro, é pensar que nós também criticamos o patriarcado como algo universal, né? Então, a estrutura patriarcal, ela está presente, sim, né? A gente entende, mas não é só ela, né? Então, a gente vai perceber que outras categorias nos colocam numa condição de inferiorizadas, numa condição de subalternas, e aí é por isso que o feminismo negro vai cunhar um termo que é muito importante hoje, que é o termo da interseccionalidade. Né? A interseccionalidade, aí agora eu estou tentando, eu estou escrevendo, inclusive, no momento, um artigo, ele está bem devagarinho, porque nesse tempo é difícil de concentrar, mas eu estou tentando entender ele como, ou ora, como uma chave metodológica para entender o quanto nós somos atravessados por várias estruturas de opressão, racismo, classe, sexismo, sexualidade, mas também a gente vai perceber o quanto essa categoria é potente, porque ela vai mostrar que nem sequer dá para pensar uma hierarquia de opressão, porque a gente não consegue, enquanto sujeitos complexos, se desvincular dessas opressões que nos atingem. Então, eu não posso acordar, hoje eu acordei e eu vou lutar contra o racismo. Aí amanhã eu dou uma lutadinha contra o sexismo, né? Eu não posso, porque esses dois sistemas de opressão me atingem. E aí tem essa autora aqui que é fantástica, brasileira, a Carla Cotirene, né? A Cotirene, sim. A Cotirene é assim, ó, gente, fantástica, tá? E a Carla Cotirene, ela nesse livro, ela vai, eu acho que até hoje, ela no Brasil é uma das melhores a explicar e a dissecar o conceito de interseccionalidade. E aí o chamamento que eu faço, né, e que ela faz no livro, é que a gente não pode excluir o termo interseccionalidade da diáspora. O que ela quer dizer com isso, né? É um termo criado pelas mulheres negras para pensar a partir desse ponto de vista único das mulheres negras e pensar essas hierarquias, né, essas várias estruturas de opressão que marcam os corpos das mulheres negras. E quando a gente fala de um feminismo interseccional, a gente está retirando da diáspora e está promovendo, por conta disso, um novo silenciamento. Então, quando forem usar, por favor, mencionem as mulheres negras, né? Mencionem que é uma categoria problematizada e pensada a partir dessas mulheres, né? Tanto nos Estados Unidos como no Brasil, porque a Lélia Gonzalez já escrevia sobre isso no final dos anos 70, início dos anos 80. Embora ela não tenha nomeado, ela tem um artigo, tá lá no... Ela tem um artigo que é fantástico, é o mais famoso, que mais circula dela, que se chama Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira. E nesse texto, a Lélia Gonzalez ela é tão irreverente que ela promove uma série de subversões. Né? Ela subverte primeiro a linguagem. Né? Então, ela começa com um conto, e ela é fantástica nesse conto. Pena que o nosso tempo é curto, mas fica a dica para buscarem o texto dela. E a Lélia Gonzalez, ela é tão irreverente nesse texto também, porque ela também consegue não só subverter a linguagem a partir de contos, a partir de uma sátira, mas também subvertendo a própria língua, né? Mostrando que o que a gente fala é português, mostrando a importância da cultura africana para a nossa linguagem, para o nosso dia a dia. Então, ela é fantástica, né? Eu sou muito fã. No Brasil, eu acho que a principal autora que consegue ser uma boa estudiosa de Lélia Gonzalez tem sido a Flávia Rios. Ela também lançou um livrinho junto com Alex Hatz sobre a vida e obra, né, da Lélia Gonzalez. É fininho, né? Eu queria ler mais, eu achei que porque não cabe, né, a vida dela nessas obras, mas é interessante perceber que a Lélia Gonzalez é uma figura, né, fantástica. E quando a gente fala de mulheres negras no Brasil e quando a gente fala de racismo no Brasil, o que é muito difícil é que nós fomos estruturados para negar o nosso racismo. Né? Então, se a gente compara com modelos onde houve segregação, e aqui a gente tem uma segregação, mas essa segregação ela não é formalizada, isso nos coloca como se no Brasil o racismo ele ainda não existisse, ou como se a gente ainda vivenciasse
essa ideia de democracia racial. E aí a Lélia e o Frantz Fanon, eles vão trabalhar muito bem a questão do processo de branqueamento da população negra, né? Que ela passa por uma metamorfose da raça justamente por tentar não se aproximar daqueles elementos, né, que identificam a gente com a negritude, porque ser negro é ruim, então eu não quero ser. E aí mostra uma fase da Lélia que eu lembro que foi a minha fase também, né? Porque aquela ideia de que eu já tive cabelo liso, que eu já pintei o cabelo de loiro, assim, nas mechas, que eu usava, né, uma roupa, um traje totalmente formal. Então eu aprendi também com a Lélia o quanto eu posso ser livre, né? Então meu cabelo é crespo, claro, hoje tá chovendo, né, gente? Não vou me exigir muito. Mas assim, o quanto a gente pode ser livre, o quanto a gente não precisa se adequar, porque também a gente nunca vai pertencer, né, a esse lugar. Esse lugar nunca vai nos reconhecer. Então, é muito importante que haja também esse processo de consciencialização desses corpos negros, né, em relação à sua negritude. E isso tem acontecido também por conta das redes sociais, né? A gente está vendo as blogueiras negras ensinando como fazer o cabelo, né? Eu tô para comprar um difusor para melhorar a produção dos cachos, né? E eu vejo uns videozinhos, eu acho assim fantástico, né? Então, eu acho que, né? Não sei se queres falar alguma coisa enquanto ou se tem perguntas, né? Eu não sei se tem perguntas. Eu não acompanhei, eu só ouvi alguns comentários, não vi perguntas, na verdade, só vi os comentários do tipo, Fernanda, dona da minha vida. E todos os elogios para você, maravilhosa. Eu também estou aqui fazendo coro a isso. A gente tem esse prazo de 1 hora, Fê, na verdade, é porque é o prazo da própria live, né? Que daí ela encerra. E daí, se há possibilidade, a gente continua depois. Eu acho melhor, a gente tem 3 minutinhos para ter esse encerramento. Eu vou fazer uma pergunta nesses 3 minutinhos, ela vai ser um pouquinho longa, e daí a gente vai fazer o mesmo processo de recomeçar a live, daí para a gente ir para a parte final. Pode ser? Pode ser, pode ser. Tá. A minha pergunta representa representa fugir, muito... né? Peraí. Eu posso fugir também, né? Posso não entrar no também, vai fugir. A minha pergunta, Fê, é muito uma inquietude minha e que agora está sendo traduzida para a minha tese na psicologia. Eu entrei pela porta do direito muito por aquela ideia, acho que muitos de nós, né, temos muitos colegas, né, graduandos e pós-graduandos nos assistindo. Nós entramos pela via do vamos fazer justiça. E quando você entra no direito e percebe, a partir dessas leituras marginais, mas que explicam e contextualizam o que é o direito, o que é o Estado, de que o Estado, ele é o racismo. De que o Estado, né, hoje o meu ponto de partida na minha tese é que o Estado ele está aliançado com o fascismo, independentemente numa perspectiva democrática ou não. Exatamente porque o Estado é punitivista, o Estado ele é patriarcal e toda essa conjuntura de discriminação de ordem que a gente vê do próprio direito. E daí eu vou, né, a gente encerra esse momento. A minha pergunta é, como você, enquanto mulher negra professora, o que você diria, na verdade, como você se observa, né, nesse contexto, e o que você diria para os nossos alunos, para as nossas alunas que estão assistindo a gente, que estão se descobrindo também nesse espaço, que é um espaço racista, que é um espaço homofóbico, que é um espaço assassino, né, que é também genocida de fechamento de determinados, de impedimento de vida, de negação de vida a determinados corpos em prol de uma visão branca, elitista, privilegiada e assim por diante. Daí, bom, 1 minutinho para encerrar, dando encerramento, daí a gente começa de volta para a parte final. Tá bom, Fê? Então tá, o professor Ismael chegando ali, que é meu amigo, meu parceiro aqui na Unesc, bem-vindo. Olha, Graça, não sei se vai dar tempo, porque eu acho que vai cortar, porque tem muitas coisas para entrar, né? Mas assim, sim, eu acho que eu até comentei hoje na aula do mestrado que são vários obstáculos que a gente passa quando a gente escolhe essas temáticas. Aí. Né? Oi, Fê. Aí. Voltamos, então, para a parte final, responder essa pergunta para nos inspirar. Vamos lá.
Então vamos lá, assim, as meninas, acho que o pessoal está entrando, né, de novo, Tá está entrando. quase o mesmo número, né? Que bom que não nos Sim. abandonaram, né? Estão Sim, aqui que firmes. bom. Não, muito legal. Assim, Grazi, é uma pergunta bem importante, né? Porque eu acho que o espaço que nós ocupamos, e aí nós duas, né, como professoras que de alguma forma somos transgressoras, somos subversivas, justamente porque a gente aceita o desafio de não fazer aquilo que é comum no direito, né? A gente tenta fazer, porque essa ideia de justiça, quando a gente entra na primeira fase, ao longo do curso, algumas pessoas parece que vão perdendo isso, né? E aí isso é muito triste. Então, eu diria para os nossos alunos, para as nossas alunas que estão aqui, que não desistam dessas temáticas. É claro que a gente vai ter uma série de desafios, a gente vai ter uma série de obstáculos na nossa caminhada. Trabalhar as demandas de gênero no direito é difícil, mas eu tenho percebido que trabalhar as demandas de raça tem sido ainda mais, porque no campo dos estudos de gênero no direito existe uma aproximação há mais tempo, embora ainda também seja muito difícil, né? Então, hoje de manhã, numa conversa com a turma do mestrado, eu comentava de alguns dos obstáculos que eu tenho, sim, sofrido por conta de ser uma professora que pesquisa essas temáticas, né? E aí eu mencionei um artigo de uma revista que me rejeitou, era uma revista jurídica, renomada, e o tema que eu tinha proposto era discutir a luta antirracista a partir da Lei 10.639 de 2003, que é a lei que obriga o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana nos currículos, desde o ensino infantil até o ensino superior, incluindo a pós-graduação. E aí a revista, né, a gente sabe que existem várias fases, ela sequer avançou para a fase de avaliação porque os editores barraram. E aí a justificativa foi muito pior, né? Às vezes eu fico pensando se eles não tivessem dado justificativa, mas enfim, eles justificaram que o meu tema não era jurídico, que o artigo que eu estava propondo para ser discutido naquela revista ele não era um assunto jurídico. E aí eu fico pensando, se as demandas de raça e gênero não são assuntos jurídicos, então a gente volta a estudar o homem branco, cis, heteropatriarcal europeu, né? Porque é só isso que a gente sabe que a norma protege. Então, quando a gente vai fraturar o direito, a gente fratura ele estruturalmente, é por dentro. É desde subvertendo os currículos, quando a gente vai lá e leva essas mulheres potentes que nós temos conosco. Então, eu tenho levado mulheres, eu tenho levado mulheres negras, mulheres brancas, eu tenho levado pessoas negras, grandes intelectuais negros, para discutir em todas as minhas disciplinas. E aí eu fico pensando, e aí eu tenho esse feedback dos meus alunos também, numa disciplina que eu criei, que se chama Direitos Humanos e Igualdade Racial, e aí tem, né, seminários específicos também para discutir a questão de gênero e feminismo negro, e o feedback que eu tenho dos alunos, na maioria das vezes, essa discussão não teria acontecido na minha vida se eu não tivesse passado por essa disciplina. Porque os cursos de direito, a gente sabe de que forma que eles são estruturados, né, como é que eles são pensados. Então, existe toda uma colonialidade do saber que impõe um currículo branco, eurocêntrico, e que as demandas de gênero e de raça são perfumaria. Né? Então, um primeiro desafio é esse, a gente precisa persistir, e quando a gente persiste, a gente tem também que buscar os pares. Então, eu estou sempre bem acompanhada, estou bem acompanhada da Graziele, da UFSC, da professora Karine da UFSC, eu estou bem acompanhada do professor Delton da UEM, dos professores que me acompanham, que fazem parte da BPN, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, da professora Georgina da UFEPEL. Então, a gente precisa também se amparar nos nossos pares, formar as nossas redes e mostrar que, embora tenhamos vários obstáculos pela frente, nós sabemos que esse caminho é sim possível. E eu tenho construído com as alunas do Negra, o que eu sou muito orgulhosa delas, né? Assim, é um grupo que está, assim, esse ano mesmo, elas estão fantásticas, assim, não sei, eu acho que o grupo, ele está mais amadurecido, e aí eu acho que está numa sintonia muito grande também, e elas topam tudo, assim, é muito legal. E elas tensionam também outros espaços. Então, teve 3 alunas minhas que foram para um evento, e nesse evento também foram discutir uma temática de raça, e lá o professor, né, que estava coordenando a mesa de trabalho, quis dizer que, se é para falar de racismo contra os negros, a gente também precisa falar do racismo contra os alemães. Porque os alemães também sofreram racismo aqui. E aí é isso, né? E aí elas me mandaram, né, mensagens desesperadas, professora, olha o que a gente ouviu, e agora, e o meu trabalho? E aí elas foram lá e fizeram uma nota de repúdio, foram na secretaria,
né, pediram para que o evento tivesse uma mesa específica de gênero e raça, porque então a gente vai percebendo que a gente vai criando, né, formando, multiplicando a partir das nossas conversas, das nossas parcerias, dos espaços que a gente ocupa, e eu sei, não tenho dúvidas, a Grazi acho também, da responsabilidade que é estar nesse lugar. E o quanto é difícil estar aqui, também porque muitas meninas negras, muitos pesquisadores negros acabam se espelhando na minha trajetória, muitas meninas, né, se espelham na trajetória da professora Graziele, e aí a gente acaba também sendo esse referencial para essas pessoas. Isso é muito legal, impactante, importante, e mostra que a gente está nesse caminho certo. Mas, claro, sem dúvida, os obstáculos, eles são gigantes, mas a gente supera. E eu acho também que uma aposta que foi muito positiva foi também apostar na extensão. Dá trabalho, é difícil de fazer, tem que se organizar, mas, assim, nada como a gente se desencastelar dos muros da universidade e aprender, né, a ouvir as pessoas que estão lá fora, né, que muitas vezes não têm esse acesso. Então, eu acho que a gente tem uma série aí de desafios pela frente, fraturar o direito, né, fraturar e romper com essa norma branca. A gente sabe também, e quando a gente fala, acho que é importante, né, Grazi, quando a gente fala de branquitude também, né, o que a gente está falando, Sim. né, porque quando a gente discute raça, por exemplo, raça é uma discussão que é relacional. É na minha relação que eu estabeleço com o outro. Então, se eu falo de negritude, eu preciso falar de branquitude. E quando a gente quer estar na luta antirracista, quando a gente quer lutar, né, quer mudar esse modelo de sociedade, a gente não pode achar que só as pessoas negras podem lutar. Né? A gente precisa ter aliados, a gente precisa das pessoas brancas do nosso lado, mas a gente precisa que essas pessoas brancas se conscientizem dos seus privilégios. Né? Então, hoje de manhã, quando na aula eu falei que para os alunos que eu tive um obstáculo a mais para poder publicar um artigo, significa que eu remo mais que os meus colegas no programa para garantir o alto índice de produção que a CAPES exige atualmente. Né? Então, o dia a dia, né? O dia a dia, né? É também muito complicado, porque, por exemplo, eu para ir ao supermercado, eu não saio com uma bolsa grande, né? Por quê? Porque eu sei que eu já sou vista e monitorada. Se eu tô com uma bolsa grande, eu não fico em paz. Se eu entro num shopping, e por que isso acontece, né? Porque os corpos negros são lidos dessa forma, né? Lá atrás, a gente teve um autor, que foi Gilberto Freire, que hierarquizou as mulheres, né? As mulheres brancas são para casar, as mulheres pretas são para trabalhar, e as mulatas, né, que a gente sabe que não usa mais, são para transar. E é isso que percorre o imaginário social das pessoas. Então, quando eu saio da universidade, eu sou esse corpo negro, com toda essa representação que recai. Né? Mas é claro que a gente, quando fala, então, de branquitude, é falar dessas relações. E a gente precisa da branquitude do nosso lado, né, das pessoas brancas, né, que produzam uma branquitude crítica, né, usando Lourenço Cardoso, que são essas pessoas que sabem desse local e que podem nos auxiliar nessa luta. Até porque, gente, muitas vezes vocês são mais ouvidos do que nós, né? Então é importante usar esse espaço, muitas vezes de privilégio. E eu não sei se vocês estão acompanhando, mas está tendo uma treta na internet agora, um evento sobre constitucionalismo. Sim, tá? nos posicionamos. Então, assim, vamos falar da treta, que eu acho que é importantíssimo, né? Vamos. Eu estava ali, né, descansando, isso era 10 horas da noite, recebi uma mensagem, no WhatsApp. Aí, assim, não vou olhar, não quero me incomodar, será o que é? Aí veio, né, um evento com 30 pessoas, 30 juristas, para discutir sobre direito constitucional e tudo mais. Dessas 30 pessoas, nós temos 3 mulheres brancas e 27 homens brancos. Classe média, né, alta, classe alta, lógico. Não vamos falar de direito na laje, não vamos falar sobre isso. Não dá, exatamente. Direito trans, não. Eu fico pensando, né, Grazi, que direito constitucional eles querem falar. E aí, como já temos, né, pessoas que se mobilizam e estão atentas a isso, várias pessoas passaram a questionar o evento, questionaram na página do Facebook, questionaram no Instagram. A primeira resposta foi assim, gente, absurda. Eu não sei se eu vou conseguir localizar agora no meu WhatsApp, acho que não, porque daí não, né, enfim, deve ter entrado mais coisas. Mas assim, a primeiro questionamento, assim, a primeira resposta foi muito absurda. Foi dizendo, olha só,
que eles não escolhem as pessoas pela cor da pele, que eles escolhem as pessoas pelo conhecimento. Aí eu assim, oi, não temos pessoas negras com conhecimento no país, então é isso que eles estão dizendo, né? Aí eles vão justificando, demonstrando que eles tratam todos de forma igual, que eles preservam aquilo que está previsto no artigo 5º da Constituição e nos ameaçam ainda, colocando calúnia, difamação, aquela coisa toda, das pessoas que estão no evento, denunciando um evento racista. Aí, como ferveu a discussão, veio o diretor, presidente, não sei do negócio, e foi fazer uma fala mais polida, né? Foi tentar colocar panos quentes, mostrar que foi um equívoco. Então, ele chama racismo de equívoco, vocês estão entendendo? Então, assim, a gente também percebe, Grazi, que além desses obstáculos de termos que batalhar mais pelas nossas temáticas, também perceber que muitas vezes nós somos chamados para preencher uma cota num evento, eu preciso ter uma representante negra, chama só aquela pessoa, né? O evento da cota única, que a gente chama, eu preciso falar de gênero, chama um LGBT aqui, tá bom. O resto a gente pode continuar preenchendo com homens brancos. Basta que a gente tenha um só. E é essa configuração dos eventos acadêmicos que a gente tem visto. Então, cada vez que vocês que estão aqui nos assistindo conseguirem prestar atenção nesses eventos e conseguirem mobilizar e questionar essas estruturas, a gente começa a ser valorizado, a gente começa a ser chamado, porque tem uma autora que é maravilhosa, né, do movimento negro, ativista, intelectual, que é a Sueli Carneiro. E na tese dela de doutorado, ela vai falar de epistemicídio, né? Então, muitas vezes, o que fazem conosco é promover um epistemicídio acadêmico, um silenciamento, uma invisibilidade. E aí tem uma outra autora, que eu acho que a Grazi deve usar, porque é da psicologia também, que é a Cida Bento, né? A Maria Aparecida Cida Bento, que vai trabalhar esse pacto narcísico da branquitude, né? Ou seja, são sempre os mesmos, são sempre os pares que se chamam porque eles não querem ceder o espaço de privilégio. Então, é a partir desse lugar que a gente precisa começar a falar e a gente precisa começar a questionar. E aí, quando a gente fala de movimentos feministas, né? Qual é o feminismo que a gente quer? A gente quer um feminismo que seja anticapitalista, a gente quer um feminismo que seja antirracista, antissexista, né? A gente quer um feminismo que consiga contemplar todas as vozes, mas que não caia no universalismo abstrato, como a gente está acostumado a ver, né? Principalmente para nós que somos da área do direito. Então, é esse feminismo que a gente quer, o feminismo dos 99%, né? E aí eu tenho autoras brancas do meu lado, né? Que olha só, esse livro aqui, gente do céu, assim, ó. Eu sempre acho que a gente tem que ter umas duas vidas, né? Uma só para ler os livros e a outra para trabalhar. Não é porque a gente não dá conta, mas esse livro aqui, o Manifesto, é potente demais, assim. E a fala inicial, ele foi escrito por 3 autoras, eu acho que a Nancy Fraser, eu sei que é americana, eu não sei se as outras 2 são, mas, assim, ele é potentíssimo, né? Porque ele vai mostrar, né, que esse feminismos, né, os feminismos que a gente quer, é os feminismos que consiga dar visibilidade para todas as demandas, para todas as lutas, né? Falo pra caramba, né? Eu acho que é um pouco isso. É maravilhoso, eu tô aqui, ó. Agora, parei de escrever, tô só admirando, Fê. Mas é muito isso. Eu só queria mencionar essa questão da parceria, né? De como essas parcerias, elas são importantes. Eu, por exemplo, no ano passado, decidi entrar na comissão estadual da OAB, que é de Direito Homoafetivo e Gênero, que não nos traz, né, na verdade, para mim, muitas práticas de como a questão de gênero, orientação sexual, identidade de gênero está sendo tratada na cidade, também como com essa perspectiva no Estado, e nos localiza, nos contextualiza. Como é importante a gente se contextualizar, porque isso quebra com essa ideia de um discurso universal. E daí a gente vai questionar, tá, determinado grupo de mulheres negras, como comentaste, foi impedido de entrar num evento pretensamente feminista. Similarmente, aconteceu também com, agora eu não sei precisar o ano, mas também com mulheres trans. Daí a gente vai questionar, tá, elas estão se pretendendo se colocar num local universal para representar todas essas mulheres, mas não aceitam a participação.
a gente vai questionar essa questão da representatividade, a gente vai questionar esse local universal que ele não existe, pessoal, esse local universal não existe, é um local metafísico, é uma construção linguística, né, e filosófica para explicar diversos fenômenos a partir de uma verdade geral, uma verdade absoluta que também não existe. Né? Então, quando a gente faz essas parcerias e ouve o teu relato, ouve os relatos dos nossos colegas, das nossas colegas advogadas, a gente começa a perceber que, cara, a vida é aqui, é na materialidade, é onde a gente se relaciona, e não nesse local metafísico que impede que as pessoas entendam e compreendam o seu local dessa estrutura. E impedem também de ver que, por exemplo, da mesma forma que uma pessoa negra vai denunciar um racismo, uma pessoa branca tem que entender que ela está provocando esse racismo. Aí vem essa questão relacional. Esse é o papel da branquitude, de entender que nós, brancos, primeiro, né, nos localizarmos como os brancos, né? Isso. A gente precisa se ver como branco, a gente não é universal, a gente é branco. Na verdade, numa perspectiva de sul global e norte global, a gente é latino, nem branco a gente é. Começa por aí, né? E entender que nós, enquanto brancas, enquanto brancos, latinos lidos como brancos, nós vamos produzir também violências e nós vamos produzir racismo. E qual é a nossa responsabilidade diante disso? É passar um panão? É querer colocar panos quentes e tratar isso? E não dar o nome de racismo, dar o nome de equívoco? Olha a grande responsabilidade que a gente tem diante disso. E aí, assim, né, eu, antes de entrar com vocês ao vivo, também aconteceu uma outra situação, assim, não vou comentar, né, para não expor nada aqui, mas me chamaram para um evento super top, assim, né, mas eu já soube também que esse evento super top, que eu fui convidada, sofreu alguns ataques pela falta de representatividade de pessoas negras no evento. E aí, porque, né, a gente, como tem uma rede de pessoas, a gente conversa entre a gente. Então eu fiquei sabendo da treta toda, essa já é outra treta. E aí eu tô aqui, né, vindo pra live da Grazi e tal, olho meu WhatsApp, e aí eu recebo um textão de uma pessoa que eu nunca vi na vida, não sei nem como conseguiu o meu contato, me fazendo um convite para uma palestra na semana que vem. Grazi, quanto tempo a gente agendou a nossa conversa, né? A gente se organizou para isso, né? Porque, de fato, você pensou na possibilidade de eu estar nas lives do Lilith, não é? Agora, claro. De uma semana para outra, assim, tipo... E aí, o que vai acontecer, né? Porque eu provavelmente vou declinar do convite. Eu nem fui olhar a agenda ainda, eu nem sei o que vai ser semana que vem, mas eu provavelmente vou declinar. O que vão dizer? A gente convidou as pessoas aqui não vieram. Mas convida em cima da hora, porque não quer que as pessoas vão de verdade, compareçam de verdade. Né? Então, para preenchimento dessa cota que comentaste. E porque virou o negócio, porque não ia esse convite não chegaria. Não é? É uma questão estética e não é ética. Né? Não é numa perspectiva de uma responsabilização ética, é puramente estética. Total, total. E eu também já fiz umas provocações, assim, porque eu acho que eu fui tão silenciada, eu estava tão sufocada, que tem momentos que a gente consegue reagir bem, tem momentos que a gente ainda silencia, porque é duro também, né? Causa dor, causa sofrimento, ir para o embate, ir para os conflitos, ter que tensionar as situações. Mas um tempo atrás também aconteceu algo parecido. Eu fui para um evento, convidada para fazer uma fala. Todas as pessoas que apareciam no folder do evento, e eram mais de 20 pessoas, apareciam como doutores. Eu era a única professora de Direitos Humanos. Tinha até doutorando, né? Que a gente sabe que doutorando não é título. Não é título. Mas aparecia doutorando, fulano de tal. Eu era professora. Então, assim, são essas questões que a gente também precisa se atentar. E, claro, eu não estou aqui dando um carteiraço, não é isso, né? Não estou aqui dizendo, olha, eu quero que me chamem de doutora. O que eu estou mostrando é que naquele conjunto de pessoas brancas, que todas estavam como brancas no evento, eu sendo a única negra, fui a única que não foi chamada pela titulação que possui, né? Porque há esse processo de desqualificação. Então, todos os folders, as pessoas colocaram, né? E aí eu tensionei isso lá no evento.
e aí causou, assim, metade da plateia me aplaudiu e veio, nossa, a gente tem que se rever, não sei o quê, mas a outra metade achou que eu estava fazendo confusão. Quem é aquela pretinha ali que vem aqui estragar o nosso evento e vem aqui dizer que a gente não reconhece ela? Ela vem aqui e fala isso, o texto da Lélia é muito isso. Aquele início, né, que ela vai falar um conto ali, que vai dizer, né, que a pretinha foi lá e subiu no palco e estragou a festa toda. Não foi esse o objetivo, né, mas tensionar para essas relações. Então, a gente precisa mostrar, né? Eu acho que mais do que nunca a gente precisa nomear, né? O racismo ele precisa ser nomeado enquanto estrutura, o sexismo precisa ser nomeado enquanto um sexismo que também é estrutural e estruturante, né? Dessas desigualdades e que aí não cabe mesmo, né? Os universalismos assim. Mas só para a gente ver, né? O quanto de caminhos, né? Por isso que eu gosto muito de estar com os pares, né? Porque, querendo ou não, são os momentos que a gente consegue dialogar e desabafar, né? Enfim. E se fortalecer, né, Fê? E se fortalecer. É. Sim, sim. Eu, enquanto uma mulher lésbica, né, a gente... Eu tenho conversas, né, nessa perspectiva, nesse atravessamento específico. Eu tenho conversas com pessoas hétero, obviamente, né, mas não se compara às conversas que eu vou ter com pessoas com mulheres que são lésbicas, e que tenham a consciência, porque existem mulheres lésbicas que não têm a consciência da heterossexualidade. Então, nesse ponto, é uma questão de fortalecimento mesmo. Mas também, né, como tu comentaste, de possibilidade de aliança, possibilidade dessas coalizões estratégicas que a gente precisa pensar, porque a gente vai, querendo ou não, como a gente conversou aqui, no fronte contra o mesmo inimigo, né? Uma inconsciência que formata todo um sistema heterossexunormativo branco que vai escolher quais vidas podem ser respeitadas, quais vidas podem chegar, ter acesso a determinados locais, ter acesso à educação, ter acesso a medicamento, né? Ter acesso a conforto, ter acesso ao que a gente do direito chama de dignidade, né? Dignidade da vida. É isso aí. E assim, né? E pensar também que a gente está em tempos de pandemia, né? Quem é que pode estar em casa, quem é que pode se proteger, quem é que pode. E quem é que, caso aconteça alguma coisa, tem de fato acesso à saúde? E quais são os corpos que estão tombando no Brasil, né? Então, não só no Brasil, como no mundo inteiro. E aí a gente vai ter mortes que são muito emblemáticas. Então, assim, eu venho para essa live, assim, também numa felicidade, diante de semanas que os fatos só têm nos entristecido, assim, de insônia, né? De perda de vidas que, né, enfim. Então, essa pandemia também é reveladora do quanto essa estrutura racial e sexista, ela oprime mulheres negras, ela oprime homens negros, crianças negras, jovens. Então, nesse período, né, a gente percebe que até nessas condições são essas populações que caem primeiro, né? Então, é praticamente o que Mbembe vai falar quando ele chama, né, o termo necropolítica para falar, né, de quais são as vidas que importam e quais vidas que não importam. E aí eu quero fazer um chamado, né, para a branquitude também, porque eu tenho percebido um crescimento, principalmente pelos fatos que aconteceram nos Estados Unidos, de toda uma luta antirracista mobilizada a partir das redes, né? Então, a hashtag Vidas Negras Importam. E aí a gente tem que se repensar mesmo, né? Se no meu cotidiano, no meu dia a dia, eu também me posiciono e me coloco nessa luta antirracista, né? Será que numa conversa de família ou na mesa de bar, eu vou lá e dou um cutucão no meu amigo e digo, olha, isso aí que você falou não pode, olha, você na sua empresa, você contrata pessoas negras, você chama nos seus eventos pessoas negras para falar, você põe no seu plano de ensino intelectuais negros e negras, né? Então a gente vê muito essa mobilização, né, mas no sentido de que parece estar distante, né, porque parece que as coisas acontecem só lá nos Estados Unidos. E a força policial violenta no Brasil atinge 4 vezes mais os corpos negros do que lá, né, mas a gente só se comove quando as coisas acontecem do outro lado. Então, eu acho que isso é um chamamento também importante, né, para a população brasileira. Eu escutei demais naquelas semanas ali que a população negra no Brasil, ela não se mobiliza, isso não é uma verdade.
né, que a população negra no Brasil devia reagir. E aí eu digo para vocês, favela reage, periferia reage, mas a branquitude não nos vê, não quer nos enxergar de alguma forma, né? Então, quando a gente fala de todo o processo de colonização, desde a primeira entrada, do primeiro negro africano, desde o tombamento, né, do primeiro indígena no Brasil, a gente tem resistência. A resistência não é algo que nasce de uma hora para outra, né? Mas essa história também ela não é contada. E aí eu acho muito interessante que quando a mídia tradicional, né, essa, né, que infelizmente a gente ainda assiste, vai lá e mostra o horror, né, do que está acontecendo nos Estados Unidos, eles mostram Panteras Negras, eles mostram todo aquele movimento lá, mas não falam dos movimentos negros que também resistiram no Brasil, não falam das pessoas negras que foram exiladas no período da ditadura civil-militar. Abdias do Nascimento e Lélia Gonzalez chegaram a ser investigados pelo DOPS. Né? O Abdias teve que se exilar e só retorna quando a abertura democrática foi possível. Então, a gente vai ter pessoas no Brasil, grandes intelectuais, grandes ativistas, né, não só na academia, que vão lutar e que vão mobilizar tudo isso, né? E aí essa história, né? Então, eu acho que nesse momento esse recado ele também é importante. Ai, travou. Fê, obrigada. É uma honra te ouvir. Adorei também. É sempre uma honra te ouvir, é sempre uma aula. Deixa eu ver se eu tenho aqui na mão. Eu tenho o livro da Djamila Ribeiro, que você comentou, eu acho que não está aqui. Que vai trazer exatamente, é um manual antirracista, né? Ah, o manual, tá. Não, o manual. Ele é pequenininho, eu não tô achando. Deve estar. Cara, esse livro é bem bonzinho, porque é pequenininho. Fala, Grazi. É maravilhoso, eu acho que exatamente traz isso que tu comentaste, né? Eu li bastante ele para pensar o local de fala, porque ali ela tem um local de fala, tem um lugar de fala, mas nesse livro tem as ações. Isso. Né, como a branquitude pode agir exatamente nessa luta antirracista. Então, Fê, muito obrigada. Eu te agradeço muito por ter disponibilizado o tempo e teu conhecimento para a gente. E o que precisar, a gente está à disposição. É uma honra. Eu que agradeço, tá? Gostei demais de participar. Como eu disse, né, assim, tem espaços que quando a gente recebe um convite, a gente vai com muita felicidade. Esse foi um dos convites que eu recebi nos últimos dias, assim, só me deixou feliz, assim, eu não hesitei em aceitar, porque esse debate ele é fundamental, imprescindível, e, assim, a gente às vezes tem que discutir com quem não quer nos ouvir, né, e quando a gente é convidado para discutir com alguém que está afim, é muito bom, né, e eu sei que o teu grupo, Grazi, é sensacional, eu também sou muito orgulhosa desse teu grupo, conheço algumas meninas, participei de algumas bancas já, a gente pode pensar parcerias, né, também para aproximar os dois núcleos, porque eu acho que é isso que a gente, né, deve fazer mesmo. E eu sei que as meninas aí do teu grupo também são fantásticas, né, potentes, estão trabalhando coisas novas, indo para o campo, né, que é tão importante, que eu acho que é isso que falta no direito, né, esse processo de se desencastelar é também produzir ouvindo esses sujeitos, essas sujeitas que estão por aí, né, e eu acho que isso você tem feito muito bem, também quero parabenizar e agradecer mais uma vez por esse convite. Obrigada, Fê. Queria agradecer também a todo mundo que ficou com a gente até agora. A Fernanda pediu para ficar gravado, vai ficar gravado. Vou disponibilizar também a gravação para a professora Fernanda para, enfim, ela divulgar como ela quiser, colocar nas suas redes sociais. Tá bom? Que chique. Fê, então, tá. Que chique. Beijão, chique Fê. Boa noite. Então tá, boa noite. Beijo, até gente. mais. Até.